Hoje eu gostaria de falar sobre espiritualidade. Qual é o conceito de espiritualidade na vida cristã? A primeira coisa que eu quero aqui salientar é que a religiosidade, ou seja, o excesso, do religioso nas suas práticas dogmáticas, dentro de um conceito social e moral, para a espiritualidade cristã são inválidas. Ou seja, o cristão evangélico, ele precisa ter um estereótipo, mas eu estou aqui fazendo, uma alegoria. Então, por exemplo, ele precisa usar terno, gravata, ele precisa ter um dialeto chamado de evangeliquez, e ele tem inúmeras proibições invencionadas pela mente humana. Eu já até cheguei a conhecer crentes evangélicos que não podiam frequentar a praia. A praia foi criada pelo próprio Deus e ele era proibido de desfrutar, daquilo que Deus criou. Então há uma incongruência, uma incoerência em alguns dogmas. Mas acredito eu que não exista mais esse tipo de proibição. Mas o que eu quero dizer com a questão do estereótipo, voltando aqui? Não necessariamente um crente que tenha esse estereótipo não tenha a espiritualidade cristã, a espiritualidade de Jesus. Então, quais são as características de um cristão que vive uma espiritualidade cristã? Em primeiro lugar, ele é cheio do Espírito Santo. E eu já falei aqui em inúmeros vídeos que ser cheio do Espírito Santo não é ser necessariamente usado pelos dons e pelos ministérios do Espírito. Em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23, Jesus deixa bem claro: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então depois você medita neste texto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem os frutos do Espírito manifestos em sua vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Segundo, tem a mentalidade de Cristo, ou seja, tem a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu penso como Cristo, sinto como Cristo e ajo como Cristo, ou seja, eu tenho um comportamento cristão. Em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo afirma que aquele que é cheio do Espírito Santo tem a mente de Cristo. E quem renova o nosso entendimento, a nossa mentalidade, de Romanos capítulo 12, versículo 2, é o Espírito. Terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é guiada, conduzida, mentoreada pelo Espírito. Para ficar claro, é só você ler Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, que relata: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Se Jesus, que era 100% Deus, 100% homem, era guiado pelo Espírito, imagine nós, comedores de arroz e feijão. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem os frutos do Espírito, a mentalidade de Cristo, e ela é guiada pelo Espírito. Uma outra característica da espiritualidade cristã, um atributo daquele que possui a espiritualidade cristã, é ter um caráter de Cristo. Para que nós possamos aqui mensurar mais ou menos o caráter de Cristo, é só você meditar em Jó, capítulo 1, versículo 1. E eu quero aqui indicar a tradução na linguagem dos dias de hoje. Eu vou deixar aqui a passagem para que você olhe, leia e medite. E faça uma reflexão. Primeiro, eu sou cheio do Espírito Santo?
Um segundo atributo de uma pessoa que possui a espiritualidade cristã, ela tem vida na palavra. E existem 5 princípios para que nós tenhamos vida na palavra: ouvir a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, praticar a palavra e anunciar a palavra com a vida e com a mensagem. Estes são alguns dos atributos daquele que possui a espiritualidade cristã. Existem frutos, né? A alegria, a paz são frutos do Espírito Santo, o domínio próprio, a mansidão, o amor, porque o amor de Cristo é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Esse vídeo é para que nós possamos fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, se nós estamos vivendo uma espiritualidade cristã. Lógico, eu vou fazer outros vídeos para que possamos refletir. Mas esse é o primeiro e básico, só para que nós possamos entender o que é uma espiritualidade cristã. Ela transcende as questões do estereótipo do crente evangélico, dos edifícios de uma igreja ou de uma denominação específica religiosa que se diz ser cristã, evangélica, protestante. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário e me siga nas redes sociais. Que Deus te abençoe e até a próxima.